Olá pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam todos bem. Estou aqui para iniciar uma nova série de atividades online que a gente vai estar realizando. Eu espero que esse período que a gente está vivendo passe logo, que o nosso país consiga se recuperar bem, que a gente consiga se recuperar bem, tanto falando de saúde quanto falando também de saúde mental, saúde física e mental, para que a gente possa ter uma boa recuperação psicológica e social, né? A gente já está aí há umas 3 semanas nos privando das nossas interações sociais comuns, nos privando de muita coisa, muita atividade comum que já era natural do nosso dia a dia e a gente está tendo que se adaptar a uma nova rotina. Mas vamos lá, a gente não pode deixar os estudos para trás, a gente não pode deixar a peteca cair. Então vamos continuar com a nossa rotina de estudos. E esse vídeo a gente vai estar falando, dando continuidade aos nossos estudos de química, que a gente já estava tendo lá em sala de aula. E hoje o tema desse vídeo é laboratórios de misturas. A gente vai começar a falar sobre como cuidar e como tratar misturas em laboratório, tá? E para começar a falar sobre laboratórios de misturas, a gente precisa saber o que são essas misturas. Então, esse primeiro vídeo, tá? Esse tema a gente vai falar em duas partes. E esse primeiro vídeo a gente vai começar fazendo uma introdução. E para essa introdução a gente vai ter que relembrar algumas coisas que a gente já viu nas nossas aulas em sala de aula. As nossas aulas em sala de aula, é isso aí, gente. Para você ver como é que tá o negócio. Vamos lá, primeiro, o que é uma mistura? Ou como uma mistura é formada? Apesar desse termo mistura ser bastante corriqueiro, ele tem uma definição bem própria na química. Então, não é qualquer coisa que é uma mistura. Vamos lá, vamos relembrar, vamos ver as origens de tudo. A gente estudou que, de acordo com as teorias de Demócrito e Leucipo, e a partir deles, né, em diante, a matéria, ou seja, tudo aquilo que compõe o universo, é constituída de átomos. Vocês lembram disso? A gente ainda não estudou exatamente como um átomo é ou quais são os modelos que a ciência desenvolveu para a representação de um átomo. Mas, por enquanto, a gente sabe que a matéria, né, a gente já estudou isso, teorias que nos disseram que a matéria é constituída por átomos, que são partículas indivisíveis, né? Indivisíveis na teoria de Demócrito e Leucipo. A gente vai ver, quando for estudar as novas teorias atômicas, que isso vai mudando com o passar do tempo. Mas por enquanto a gente estuda isso. Os átomos são eles que compõem a matéria. E aí, se a gente juntar dois átomos ou mais, eles vão se combinar e formar moléculas. E foi o que a gente viu também naquele aplicativo que formou a molécula de água. Então essa figura que vocês estão vendo aí na tela, vocês estão vendo umas moléculas formadas por uma bolinha vermelha grande e duas bolinhas azuis pequenas. Essas bolinhas estão representando átomos. Então reparem como a representação do átomo aqui está diferente dessa outra figura anterior, essa figura mais escura. Reparem na diferença. A gente vai estudar isso. Os átomos eles podem ser representados de formas diferentes. Mas nessa figura das moléculas, esse átomo vermelho, que é o átomo maior, ele está representando, nessa esfera, está representando o átomo de oxigênio, enquanto as esferas azuis estão representando os átomos de hidrogênio. Isso significa que cada molécula de água possui um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio. Beleza? Tá aí tudo bem, gente? Olha só, conforme vocês forem assistindo, já coloca aqui nos comentários as suas dúvidas, tá? Deixa um likezinho aí no vídeo, se inscreve no canal do colégio e coloca nos comentários também suas dúvidas para, conforme eu for assistindo de novo o vídeo, eu saber quais os pontos vocês estão tendo mais dúvidas. Tudo bem? Então vamos lá, os átomos se combinam e formam moléculas. E aí quando as moléculas elas se juntam, elas se combinam, elas formam uma substância ou uma substância pura. Então várias moléculas iguais juntas formam uma substância, beleza? Uma substância pura. E aí se eu juntar duas substâncias puras, substância que foi um conceito que a gente já estudou em aulas anteriores também, você pode dar uma revisada aí no seu caderno, mas se a gente juntar duas substâncias puras, a gente tem a formação de misturas. Então, a junção de duas ou mais substâncias puras resulta em uma mistura. Beleza? Bem simples isso daí, né? Átomos formam moléculas e as moléculas juntas formam substâncias. Substâncias, quando misturadas, obviamente, formam misturas, né? Não tem esse nome à toa. E aí essa a gente tem uma espécie de origem das misturas, de onde surgiu isso, para que a gente possa continuar dando prosseguimento ao nosso estudo aqui de misturas. As misturas elas podem ser classificadas em tipos diferentes. Isso daí vai depender da forma como as moléculas se interagem, tá bom? Então, dependendo da forma como uma molécula de um tipo interage com uma molécula de outro tipo, a mistura formada pelas substâncias puras dessas moléculas vai ter uma característica específica.
Vocês viram anteriormente que a molécula de água estava sendo representada por uma bolinha vermelha e duas azuis? Uma molécula de óleo, por exemplo, ela já é uma molécula bem maior, bem grande. E a molécula de água não interage muito bem com a molécula de óleo. É por isso que quando a gente junta a substância água e a substância óleo, a mistura formada vai apresentar aquela coisa dividida, sabe? Aquela separação que a gente vai ver o que significa. Então, quando não tem essa separação, a gente tem as misturas que nós chamamos de misturas homogêneas, ou seja, quando você pega essa mistura, separa ela num frasco, você vai ter a sensação, você vai ter a observação de que aquilo ali é aparentemente uma substância pura. Então, as misturas homogêneas, elas aparentam ser uma substância pura, mas não são, elas são misturas, tá bom? Isso acontece porque elas formam sistemas monofásicos. O que é uma fase? O que é um sistema monofásico? A gente vai ver isso mais para frente, mas grava aí. As substâncias, as misturas homogêneas, elas formam então sistemas monofásicos. E um exemplo clássico disso é o exemplo da água e do sal, que a gente pode chamar também de solução, tá? Então, uma mistura homogênea pode ser também chamada de solução. Lá para frente a gente vai ver por que também. Vamos com calma, vão anotando esses nomezinhos aí. O que vocês não entenderem, tragam essas anotações também. Por que a gente chama isso de sistema monofásico? Porque todas as moléculas ali, ou os átomos, ou os íons, a gente vai ver isso mais para frente também, eles se combinam naquilo que a gente chama de uma única fase, ou seja, um único agrupamento de moléculas. A fase representa um agrupamento de moléculas. Oposto a isso, a gente tem as misturas heterogêneas, que, como eu falei, aquele exemplo da água e do óleo, são as misturas onde a gente consegue notar e consegue observar cada uma das substâncias envolvidas ali naquela mistura. Um outro exemplo disso também, que vocês vão ver aí do lado, é uma mistura de água e areia. E aí forma o que a gente chama de um sistema polifásico, porque apresenta várias fases. Então, o que é uma fase, pessoal? Uma fase é um agrupamento de moléculas, a forma como as moléculas vão se agrupar. E isso, a forma como elas se agrupam, depende de como elas interagem. Se as moléculas de um tipo interagem bem com as moléculas de outro tipo, elas vão se juntar em um grupo só, ou seja, uma única fase. E aí a gente vai ter um sistema monofásico, uma mistura homogênea. Agora, se as moléculas de um tipo, elas não interagem muito bem com as moléculas de um outro tipo, isso vai fazer com que elas se agrupem de forma separada, formem panelinhas ali, tá? Entendeu? Vão formar grupinhos separados. E esses grupos separados a gente chama de fases. E aí, como terão mais de uma fase, a gente chama isso de um sistema polifásico, ou seja, as misturas heterogêneas. Tudo beleza, pessoal? Vai colocando nos comentários a sua dúvida, não deixa a dúvida passar, hein? Um exemplo específico, pessoal, de misturas heterogêneas são os coloides. Por que é um caso específico? Porque os coloides, eles aparentam ser misturas homogêneas. Só que o que acontece? Os coloides são misturas com partículas muito grandes. Então tá aí, ó, o tamanho das partículas de um coloide varia de 1 a 1000 nanômetros. Então, geralmente são partículas muito grandes. E aí, isso vai fazer com que ele tenha fases também. Só que essas fases, elas vão se juntar, elas vão, aparentemente, né, aos aspectos, aos nossos olhos, elas vão parecer ser uma coisa só. O colóide, ele é composto de fase dispersa e a fase dispersante. Então, você vai ter uma dessas fases que vai dispersar a outra fase. É mais ou menos essa a ideia, pessoal. E um exemplo de colóide aí, olha, é o sorvete. O sorvete, ele é um colóide, ele não é uma mistura homogênea. O colóide é uma mistura heterogênea, tá? A maionese, por exemplo, também é um colóide, a gelatina. Então, são misturas que aparentam ser homogêneas, mas são heterogêneas, porque são substâncias coloidais. Desculpa, são misturas coloidais, com partículas muito grandes. Tudo beleza, pessoal? Então, vamos continuar. Agora, vamos ver como é que as misturas elas se comportam diante de um aquecimento. A gente já estudou anteriormente gráfico de aquecimento de uma substância pura. Vamos relembrar como é que ele é? Esses gráficos de aquecimento, pessoal, ou curvas de aquecimento, são gráficos que mostram para a gente a variação de temperatura de acordo com um determinado tempo de aquecimento. Então, você está aquecendo um sistema de forma constante e vai anotar, observar a variação de temperatura que esse sistema vai apresentar. Então, olha só. Os gráficos de aquecimento de substâncias puras, eles têm essa carinha aí que vocês vão ver.
Então, o que está acontecendo aqui? A gente tem nesse eixo, no eixo X, certo? Que é o eixo das abscissas, a variação de tempo. Tempo de quê? Tempo de aquecimento. E o eixo das coordenadas, que é o eixo Y, beleza? A gente tem a variação de temperatura. Então, quem depende de quem? A temperatura depende do tempo de aquecimento. Quanto mais eu vario o meu tempo de aquecimento, mais eu vario a minha temperatura. Ou a temperatura de um sistema, beleza? Vamos ver como é que funciona isso. Então, a gente inicia o aquecimento aqui, no zero. O tempo de aquecimento é zero. Conforme o tempo de aquecimento passa no eixo X aqui, ó, o que acontece com o eixo Y, com a temperatura? Ela vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Por que ela está aumentando? Vocês lembram a definição de temperatura? Temperatura é o grau de agitação das partículas. O que significa? Que quando você fornece calor para um sistema, você está fornecendo energia. E aí, quando você fornece energia para as partículas, elas vão se agitar cada vez mais. Quanto mais energia as partículas recebem, mais elas tendem a se agitar. Então, a temperatura é um reflexo dessa agitação. Quanto mais elas se agitam, maior a temperatura se apresenta. Tudo bem? Só que vai chegar um momento, olha o que acontece, em que você continua aquecendo, ou seja, o tempo de aquecimento continua passando, mas a temperatura não varia. A temperatura ela se mantém constante. Notem essa região aqui no gráfico, ó. O tempo passa, mas a temperatura não varia, ela se mantém constante, é uma linha reta. Por que isso está acontecendo? Nesse momento, o grau de agitação das partículas chegou num limite onde as partículas elas não conseguem ficar mais tão próximas. Isso vai fazer com que elas gastem essa energia que está sendo fornecida para se separarem e não para aumentar o grau de agitação. Então, nesse momento, a energia gasta não está sendo para aumentar o grau de agitação. As partículas elas não aumentam mais a forma como se agitam. Elas mantêm constante agitação e usam essa energia, gastam essa energia para se separarem. E aí o que acontece? Quando a gente fala de separação de partículas, a gente fala de agregação, de estado de agregação. Então é nesse momento aqui, onde no gráfico a gente observa uma linha reta, nesse momento que a substância, ou nesse caso a substância, ela está mudando o seu estado de agregação. E aí depois que ela muda o estado de agregação, as partículas continuam a se agitar e continuam a aumentar o grau de agitação. E aí aumenta a temperatura também. Então essa outra região a gente tem novamente um aumento de temperatura. E aí chega em uma outra região em que a temperatura para de aumentar, tá vendo aqui, ó? Mais em cima, a temperatura para de aumentar e o tempo continua passando. Isso significa que novamente mudou o estado de agregação. Então aqui a gente vê duas regiões onde ocorrem mudanças de estado de agregação. Como nós estudamos, existem os três básicos estados de agregação da matéria. A gente estudou 3 estados de agregação. Logo, para mudar de um para o outro, são 2 mudanças. Tudo bem, gente? Tudo beleza? Então vamos lá. Essa primeira região do gráfico, que é a região azul, a temperatura está aumentando, ela não é constante. Isso significa que aquela substância ela está em um estado de agregação só, ela não está mudando. Então esse primeiro estado de agregação, com a temperatura mais baixa, é o estado sólido. Então essa região do gráfico, a substância está no estado sólido. Nessa segunda região, olha, verde, onde o gráfico ele se mantém com temperatura constante, a gente tem uma mudança no estado de agregação. Lembra que eu falei isso? Então essa mudança no estado de agregação, a gente tem a passagem do estado sólido para o estado líquido. Então o estado de agregação nessa região da substância é tanto sólido quanto líquido. Ela existe tanto no estado sólido quanto no estado líquido. E aí, quando termina essa mudança de estado de agregação, toda a substância se tornou líquida, que é essa região amarela do gráfico. Essa região amarela do gráfico representa, então, todo um momento em que a substância se encontra apenas no estado líquido, beleza? Ela vai aumentando sua temperatura até chegar na segunda temperatura de mudança de grau de grau de agregação, de estado de agregação. E aí essa segunda mudança de estado de agregação é a mudança do estado líquido para o gasoso. Então a gente tem nessa região do gráfico tanto o estado líquido quanto aquela substância no estado gasoso. E aí no final a gente tem o gás que se mantém em constante expansão e se mantém sempre aumentando a sua temperatura. Então essa última região, a substância ela está apenas no estado gasoso. Então existem
regiões, essas 5 regiões no gráfico, onde a gente tem diferentes estados de agregação, diferentes combinações do estado de agregação. Agora, o gráfico de uma mistura, ele é um pouquinho diferente. Olha só a cara do gráfico da mistura. Diferente do gráfico da substância, essas regiões onde ocorre a mudança no estado de agregação, elas não são com temperatura constante. Existe o que a gente chama de faixas. Então, nesses momentos aqui, a gente não tem uma temperatura de fusão e uma temperatura de ebulição. Nós temos faixas de fusão e faixa de ebulição, porque a temperatura, durante a mudança de estado de agregação, vai variar também. Então, isso ocorre em uma mistura. No caso das misturas comuns, as temperaturas variam durante as mudanças no estado de agregação. Isso acontece porque ali a gente tem moléculas de tipos diferentes e essas moléculas elas possuem interações diferentes. A forma como elas interagem é diferente. Então, enquanto algumas moléculas estão mudando já o estado de agregação, as outras ainda estão aumentando o grau de agitação, ou seja, a temperatura ainda está aumentando. Tudo bem? Então, o gráfico das misturas, a gente tem essas regiões aqui um pouquinho inclinadas. Não são tão inclinadas quanto essas outras regiões, mas são um pouquinho inclinadas também. E aí existem outros tipos de mistura. Essa mistura que a gente viu aqui é uma mistura comum. Só que existem misturas onde a região da fusão vai se comportar exatamente como uma substância pura. Isso é o que a gente chama de misturas eutéticas. Então, no caso das misturas eutéticas, nós temos a faixa de ebulição, né, na temperatura de ebulição, porém a gente tem um ponto exato de fusão. Então, na fusão, ela vai se comportar como se fosse uma substância pura. Anotem aí, misturas eutéticas se comportam como substâncias puras na fusão. E existem as misturas azeotrópicas, que são o contrário. Elas vão se comportar como misturas na fusão e na ebulição elas vão se comportar como substâncias puras. Então existem 3 tipos de misturas: as comuns, tá? Que possuem as 2 regiões do gráfico inclinadas, as misturas eutéticas, ó, que possui apenas a região da ebulição inclinada, porque ela se comporta como substância pura na fusão, e a mistura azeotrópica, que possui a região da fusão inclinada porque ela se comporta como substância pura na ebulição. 3 tipos de misturas. Tudo bem, pessoal? Então é isso aí, galera. Esse é o nosso primeiro vídeo do Laboratório de Misturas. Então, para continuar, a gente vai ver agora as formas de separar uma mistura. Já que a gente conheceu os tipos de mistura, vamos ver como a gente faz para separar as misturas. Então, até o próximo vídeo com a parte 2 do Laboratório de Misturas, beleza?